Queridos e amados irmãos, recebam todos a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, viemos aqui a todos vocês na presença de Deus para trazermos uma palavra de reflexão e meditação para nossas vidas na noite de hoje. A palavra qual Deus assim colocar aos nossos corações está aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, e nós vamos ler, meus amados irmãos, a partir do verso 39, aqui fala Jesus no Getsemane. Como está o seu Getsemane? Esta é a mensagem a qual Deus tem aos nossos corações na noite de hoje. Vamos meditar? Pega a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 39 até o verso 46 para a nossa meditação. E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Graças a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça um instante. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, em cuja presença nos colocamos, Senhor meu Deus, neste momento de oração. Pai, administra, Senhor, por sua bondade e misericórdia nossas vidas, nesse momento, meu Deus e meu Pai, a qual estaremos ministrando a Tua palavra. Que não seja o nosso eu, que não seja a nossa vontade, mas seja o Teu divino Espírito Santo para falar a cada vida e confortar a cada coração, Senhor, segundo as suas necessidades, meu Deus e meu Pai, de cada irmão, de cada irmã. Neste momento, meu Deus e meu Pai, alcance os corações, alcance as vidas pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra mesmo nos revela dizendo, ó Pai, que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma, das medulas e das juntas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ó Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos, Senhor. Vem iluminar, meu Deus e meu Pai, a nossa vida, os nossos entendimentos. Nesse momento, meu Deus e meu Pai, pela revelação da Tua palavra, fala comigo, fala conosco. É o que oramos, pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós bem conhecemos esta passagem maravilhosa, a qual foi escrita e foi deixada para exemplo dos nossos dias, o que se passou com Jesus. E esse relato, meus amados irmãos, nós bem conhecemos biblicamente, e é bem verdade que o escritor aqui, Lucas, ele trouxe uma interpretação, como também Marcos e Mateus, mas eu quis pegar esse relato, meus amados irmãos, aqui de Lucas, porque nós através desta mensagem, nós veremos aqui, meus amados irmãos, dois lados distintos no momento das aflições da nossa vida. Quem não tem aflição, não é verdade? Lutas, provações, problemas, todos nós enfrentamos. Mas aqui Jesus, meus amados irmãos, estava enfrentando um estágio, uma situação na sua vida de aperto, de angústia tão grande. O escritor ao livro de Mateus, ele chega a dizer que ele estava angustiado, a sua alma estava angustiada até a morte. Meu Deus do céu! Enquanto as pessoas, na verdade, nos dias de hoje, quem sabe nesse momento, esta palavra que está indo de encontro ao seu coração, está pegando você que está passando por uma aflição, por uma angústia tão grande, a qual passou Jesus também. Sim, Jesus passou por esta aflição, porque ele estava, meus amados irmãos, ali já recebendo uma revelação da parte do Pai, a qual ele bem sabia o que havia de acontecer depois daquela oração no jardim ali do Getsemane. Sim,
a qual ele seria entregue nas mãos dos homens, dos escarnecedores, para enfim, meus amados e queridos irmãos, cumprir a sua missão. E muitas vezes, meus amados irmãos, enfrentamos uma situação também na nossa vida, a adversidade que se passa na nossa vida, ela é tão angustiante, meus amados irmãos, ela nos traz assim tão grande aflição, louvado seja Deus, que chegamos a sentir na nossa alma o desespero. E aí vem os dois lados do que nós vamos aqui através da palavra aprender da parte do Senhor Jesus. Aprender diretamente do próprio Jesus, sim, não é de homem nenhum não, é daquele, meus amados irmãos, que deixou o seu trono de glória, veio aqui nessa terra e deixou para nós um exemplo, através dessa passagem maravilhosa da Bíblia Sagrada, para que possamos seguir também, e para que você possa seguir, amado irmão ouvinte, você novo convertido, você simpatizante, você até mesmo que ainda não é crente, mas assim participa conosco dos cultos, para que você aprenda também dois princípios básicos, duas situações distintas na nossa vida, para que possamos tomar como exemplo da parte do Senhor Jesus. Vemos, meus amados irmãos, o nosso amado irmão Tiago, lá no livro de São Tiago, no capítulo 5, verso 13, a palavra de Deus, através de Tiago, chega a nos dizer, né? Está alguém entre vós aflito? O que tem que fazer? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, no momento da aflição, no momento da angústia, no seu momento de desespero, sim, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar. Salmo 120, no verso 1, o salmista Davi chega a dizer: na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos clamar ao Senhor. E aqui nós vemos Jesus, meus amados irmãos, através desta passagem, que a sua alma estava angustiada até a morte. E na sua aflição, na sua necessidade, diz a palavra, meus amados irmãos, que os discípulos o seguiram. E chegaram até certo ponto, chegou até um certo ponto, ele permitiu que subisse com ele somente Pedro, Tiago e João. E apartou-se um pouco deles, deixou eles orando, ali um pouco mais abaixo, e da distância de um tiro de pedra, subiu um pouquinho a mais, para poder orar, em particular para com o Pai. E na sua oração, ele pedia ao Senhor: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, ó Senhor. Oh, meus amados irmãos, louvado seja Deus. E a angústia, a aflição, muitas vezes é tão grande, muitas vezes a necessidade, ou o problema que você está enfrentando, é tão grande, meu amado e querido irmão, que a nossa oração ela fica focada. Nós focamos unicamente, expressamente naquele objetivo, para que Deus venha nos ajudar, para que Deus venha assim nos socorrer, para que Deus venha entrar com auxílio, uma providência na nossa vida. E a coisa mais maravilhosa que Jesus colocou, e nós devemos aprender também através desta oração. Ele diz: Senhor, todavia não faça-se a minha vontade, mas faça a tua. O que nós aprendemos com isso, meus amados irmãos? O Senhor, Ele sabe a sua capacidade, Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece até onde você pode suportar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus também. Mas tenha certeza de uma coisa, e é isso que eu quero trazer também através desta palavra que nós meditamos aqui. Aleluia! E que eu vejo no verso 43 aqui do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Diz a palavra que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Meu Deus do céu, no momento das nossas aflições, nos momentos, meus amados irmãos, de grande angústia, na vida do crente, quando ele verdadeiramente se coloca na presença do Senhor, tem o Espírito Santo que nos conforta, tem o Espírito Santo que nos consola, dizendo para nós: vai dar certo, persevera, continua, aleluia. Aqui o Evangelho de Lucas, ele não relata, mas se meu amado irmão pegar lá o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, diz a palavra, meus amados irmãos, que por 3 vezes Jesus ele fez a mesma oração, pedindo ao Pai da mesma forma. Isso significa insistência, significa não desistir, significa não desanimar. E Jesus já tinha deixado muito claro para nós, através do ensinamento que ele já trouxe lá atrás sobre a parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer, não desanimar. Você como coluna firme, você como foi levantado na presença de Deus, como tem sido o seu Getsêmani?
O primeiro Getsêmani na vida do crente é este, é o da perseverança, é o que nós aprendemos com o Senhor Jesus, é o que nós aprendemos com Cristo, meus amados irmãos. Agora existe uma outra situação, agora existe também o outro lado. E qual será esse outro lado? A Bíblia Sagrada nos mostra, meus amados irmãos, que no versículo 45, Jesus, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Olha, meus amados irmãos, muitas vezes as adversidades, as lutas, em vez de colocar as pessoas numa posição de firmeza e oração na presença do Senhor, elas ficam adormecidas. Elas, meus amados irmãos, se conformam com aquela situação, se entregam facilmente e vão dormir. Porque o dormir, meus amados irmãos, é querer esquecer momentaneamente aquele problema que está vivendo. Não. Jesus, ele não quis ficar dormindo. Jesus, ele sabia a situação que tinha que enfrentar e o seu lado emocional, o seu lado físico, humano, precisava estar preparado. E a preparação só poderia vir através da oração. E é por isso que ele insistia ao Pai. É por isso que ele esteve perseverante ao Pai. Louvado seja Deus, e levou os discípulos para que pudessem o ajudar. Olha que coisa tremenda. Naquele momento, meus amados irmãos, o Senhor Jesus precisava deles, precisava que eles estivessem orando por eles. Que coisa maravilhosa nós aprendemos aqui da parte do Senhor. Mas os discípulos, meus amados irmãos, devido à aflição a qual Jesus estava enfrentando, afetou até mesmo a eles, os seus amigos. Aqueles 3 que ele separou, os 3 que ele tinha separado para estar ali em oração juntamente com eles, acabaram se entristecendo por causa da luta, por causa da aflição que era tão grande. E acabaram, meus irmãos, dormindo de tristeza. A luta, a tribulação, obviamente não vai trazer alegria, ela vai trazer tristeza. E muitos têm dormido no sentido espiritual, têm apagado no lado espiritual. Não tem orado, não tem colocado na presença de Deus, pedido a Deus o socorro, a qual Jesus fez aqui. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E o anjo confortava. E o que Jesus quer, o que Deus quer da minha, da sua e da nossa vida, é a perseverança através da oração. É nós orarmos, meus amados irmãos, não desanimarmos, não desistirmos. Ainda que você peça a oração para alguém, dos seus amigos, e muitas vezes não seja correspondido, mas o Senhor Jesus está contando com a sua, é com você. Aleluia! A guerra, ela é com você, o propósito, o objetivo, a reta final, o que você tem que alcançar, depende de você, depende do seu esforço. Como Deus disse para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, e eu serei contigo. Como tem sido o seu Getsêmani? Será que tem sido o Getsêmani na oração, na presença do Senhor, não desanimando? Você não está dormindo como os discípulos aqui de tristeza por causa da luta? Sim, a luta, a tribulação, ela machuca, ela nos causa feridas, meus amados irmãos, que parecem ser incuráveis. Mas se nós estivermos firmes, se nós estivermos ligados, perseverantes, colocando nas mãos de Deus as causas, os nossos problemas, nós teremos o conforto também, nós teremos o consolo da parte do Espírito Santo. Que o seu jardim da oração, que o seu jardim do Getsêmani, na presença de Deus, não esteja dormindo, não esteja cochilando, mas esteja como o do Senhor Jesus, em constante e perseverante oração na presença do Pai. Que Deus em Cristo te abençoe, e esta palavra de reflexão fale ao seu coração e firme você cada dia mais na presença do Senhor, no jardim da oração. Eu quero deixar, meus amados irmãos, este louvor também aqui para a vossa meditação e edificação da vossa vida espiritual em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Você só pode vencer se estiver em Jesus. Você só pode vencer se estiver em oração de joelhos dobrados. Este é o louvor para o seu coração.
escute. Olha a mensagem cantada falando contigo. Para seguirmos os seus passos, em constante oração, suplicava ao Pai amado, de joelhos no chão. Preste atenção, amados irmãos, olha. Tu só podes vencer se estiveres em Jesus. Tu só podes vencer se andares em sua luz. Tu só podes vencer este mundo de pecado, de joelhos dobrados. Que coisa linda, né, meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus? É bem verdade o que diz esse louvor. Nós só conseguiremos vencer este mundo de horror, este mundo de pecado, as lutas e as tribulações, se nós estivermos de joelhos dobrados na presença de Deus. Que maravilha! Preste atenção agora nessa próxima estrofe deste lindo louvor. Aleluia! Que coisa linda, né, meus amados irmãos? É bem verdade. Nós só poderemos vencer se estivermos ligados em Jesus, se estivermos verdadeiramente de joelhos dobrados na presença do nosso Deus. Só conseguiremos vencer desta forma. E foi o exemplo que Jesus deixou para todos nós, para seguirmos os seus passos. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus continue a te fortalecer na graça e na força do seu poder. E lembre-se do que diz a palavra de Deus, livro de Efésios, no seu capítulo 6, do verso 10. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Persevere na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.